Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises, sempre logo após o Dois Toques. Trazemos as informações que fazem a diferença e os assuntos que impactam na nossa sociedade. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Está aparecendo na sua tela os meios para você nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Em suma, a RDCTV como TV digital está em todas as plataformas e também tem o WhatsApp na sua tela nesse momento. O Cruzando as Conversas de hoje vai debater sobre a alteração pretendida pela Câmara Federal e pelo Senado em relação à prisão após segunda instância, que vem se prolongando já desde muito tempo, com várias mudanças de entendimento no Supremo Tribunal Federal. Após a última decisão que fez a análise de ADCs relativas ao Código de Processo Penal, os congressistas entenderam que era hora de agir para tentar modificar a legislação. E o fizeram motivados até por declarações dos ministros, né, que abriram a possibilidade de que houvesse um novo entendimento em relação à questão se determinados dispositivos fossem alterados. Eu, em algumas oportunidades que tratamos o tema aqui no programa, falei que me espantava o fato de haver tanta mudança de entendimento em relação a uma mesma matéria, ainda mais num tempo tão curto, né? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos nós tivemos 2 alterações em relação a este assunto e desde a vigência da Constituição de 88 foram 4 entendimentos diferentes sobre a prisão após segunda instância ou após o trânsito em julgado. De modo que, no mundo jurídico, há uma divisão muito clara em relação a isso, com 2 polos debatendo a questão, um sendo a favor do trânsito em julgado, outro a favor da prisão após segunda instância. Para falar sobre esse assunto, eu convidei na edição de hoje do nosso programa o João Pedro Xavier, que é promotor de justiça. João Pedro, seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Boa noite. Satisfação. Sempre um prazer estar aqui. Muito bem. Também o nosso velho companheiro de programas jurídicos, Saulo Marimon. Saulo, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos, é uma honra estar aqui novamente. Saulo, que é professor, sociólogo, criminalista. E também a Laura Albuquerque, que é advogada também do campo criminal. Laura, bem-vinda, prazer recebê-la pela primeira vez aqui no programa. Obrigada, boa noite. Guilherme, é uma satisfação cumprimentar os colegas da mesa e os espectadores, claro. É uma alegria enorme vir debater um assunto tão importante aqui com vocês essa noite. Muito bem. E hoje, no Congresso Nacional, foi implementada a Frente Parlamentar de Apoio à prisão após segunda instância, que pretende mobilizar os deputados e senadores de modo a fazer com que o projeto seja aprovado pelas 2 casas. Eu falei hoje à tarde com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, aqui do Rio Grande do Sul. Ele é o líder do Novo na Câmara dos Deputados e vai ser o vice-líder da Frente Parlamentar. Ele enviou para o nosso programa um vídeo falando um pouco sobre este tema e sobre a frente. Então, vou pedir para a produção colocar o vídeo no ar. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal instalaram hoje a Frente Parlamentar Mista em apoio à prisão em segunda instância. É mais uma iniciativa que dá voz à sociedade, que está pedindo que condenados em segunda instância sejam presos. Depois da decisão do STF, que livrou da cadeia muitos corruptos de colarinho branco
além de assassinos, traficantes e outros criminosos, a população está pressionando tanto deputados como senadores para que tomem uma atitude. Aqui na Câmara tramita uma PEC para mudar definitivamente esta questão e dar resposta à sociedade, mas há também iniciativas de projeto de lei, tanto no Senado como na Câmara, que podem ser apreciados mais rapidamente. É por isso que nós, o Partido Novo, estamos colhendo assinaturas para um requerimento de urgência que precisa do mínimo de 257 assinaturas para pautar essa questão da prisão em segunda instância aqui no plenário já. Estamos com quase as 257 assinaturas necessárias, faltam apenas 25. E por isso que toda ajuda da sociedade é importantíssima para pedir àqueles deputados que ainda não assinaram o nosso requerimento de urgência que assinem, para que a gente possa resolver por meio de uma mudança no Código de Processo Penal a questão da prisão em segunda instância e também para que a PEC possa tramitar aqui na Câmara dos Deputados, dando uma resposta final a essa questão. Encerrou, né? Muito bem, obrigado ao deputado Marcel Van Hatten por ter enviado essa manifestação direto de Brasília hoje, com o lançamento aí dessa frente parlamentar. Esperamos muito em breve contar com a presença do Van Hatten aqui no nosso programa. João Pedro, tu que é da área do direito, atua na promotoria, como é que vê a alteração? O Ministério Público tem defendido de forma bastante ampla que haja um entendimento sobre os parâmetros constitucionais para apoiar a prisão após segunda instância. Como é que tu vê essa mobilização dos congressistas? O que se acompanha, né, desde 2009, quando houve a primeira mudança, passando-se a entender, até então se entendia que se poderia executar provisoriamente uma decisão condenatória criminal. A partir de 2009 houve uma alteração, até quando em 2016 se alterou de novo para se entender que se podia executar provisoriamente a partir do julgamento em segunda instância. É importante que se diga que quando o processo é de competência originária dos tribunais, por exemplo, não precisaria, segundo esse entendimento, nem a segunda instância, porque alguns réus já são julgados direto por um colegiado, como, por exemplo, como prefeitos, por exemplo, como o caso daquele vice-governador do Distrito Federal, que foi a primeira condenação que houve. Então, eles diziam o seguinte, os juristas diziam que, tendo ele o bônus de ser julgado originariamente por um tribunal, por um julgador colegiado, ele também tinha o ônus de não ter que aguardar o julgamento de eventual recurso. Mas o fato é o seguinte, é que em ordenamento jurídico nenhum do mundo, absolutamente nenhum, se posterga a execução de uma decisão condenatória criminal para a chancela da Suprema Corte, só aqui no Brasil. Então o Brasil teria, vamos dizer, quatro instâncias, né? A instância inicial, depois o segundo grau, que são os tribunais, o Tribunal de Justiça, no caso, os tribunais regionais federais, e aí teriam duas instâncias excepcionais, que seria o Supremo Tribunal Federal, a mais elevada, e antes dele o Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça se discute questões relacionadas à interpretação da lei federal ou divergência entre tribunais, e no Supremo questões constitucionais apenas. O que se diz é o seguinte, por que a prisão pode acontecer a partir do julgamento em segunda instância, segundo defende o Ministério Público, segundo defende essa frente parlamentar? É porque até a segunda instância se discute matéria de fato, ou seja, se foi o sujeito ou não foi, que atirou, que roubou, que estuprou, lá se examina a culpabilidade. É a culpabilidade nesse sentido popular, ou seja, se foi o sujeito, se não foi, se ele estava no local do fato, se ele não estava, se ele tinha um álibi, se ele fez aquilo amparado por uma excludente ou não. O Superior Tribunal de Justiça só decide questões de direito. Por exemplo, ele foi, aqui estão dizendo que foi ele, mas o reconhecimento foi feito em desconformidade com o que preconiza o artigo 226 do Código de Processo Penal. Aí está se discutindo uma questão de direito, não é uma questão se o sujeito estava lá ou não. Se
não tem possibilidade de reexaminar fatos e provas nem no STJ e nem no Supremo, não é? Não existe essa possibilidade. Então, vamos dizer, a leitura dos acontecimentos que foi feita pela primeira instância e pela segunda não é modificável mais. Mas um processo pode ser anulado nessas Pode instâncias. ser anulado. E aí, esse que é o ponto. Mas então as estatísticas demonstram o seguinte, que no Supremo Tribunal Federal, apenas 1,5% dos casos são modificados, no sentido de uma absolvição. E no Superior Tribunal... Por nulidades em virtude de aspectos por nulidade, constitucionais, aí ou de tem lei uma série, federal. exatamente, não existe reexame de provas, né? Mas pode haver o que se chama de uma revaloração do cenário fático de provas que já foi feito pelo tribunal. Isso pelos tribunais, pelas instâncias antecedentes, pela primeira e pela segunda. E assim, só para que você tenha uma ideia, 1,5% significa dizer que 98,5% dos casos que teve condenação, eles foram no Supremo para o Supremo chancelar o que já acontecia antes. Então, qual é o sentido de se esperar? Enquanto isso, não raras vezes, quando esses processos estão lá andando, os condenados, não é? Que têm bons advogados, que têm uma boa estrutura, que têm um poderio econômico, eles conseguem alcançar uma prescrição, eles continuam a cometer crimes, eles continuam ocupando cargos, eles continuam exercendo influência, eles continuam participando de disputas licitatórias, não é? E no STJ não chega a 10% das condenações que são alteradas no sentido de uma absolvição. Então, veja, esse sistema nenhum do mundo garante que uma condenação só vai ser executada quando chegar à Suprema Corte. Suprema Corte em lugar nenhum do mundo é para isso. Absolutamente. A Suprema Corte é para discutir questões. E é muito interessante nessa discussão toda que houve, é que se disse o seguinte, a Suprema Corte, ela vê a Suprema Corte americana, ela decide os grandes casos, os grandes temas, e ela escolhe o tema. No Brasil, ao contrário, o réu que escolhe entrar no advogado anda de bermuda dentro do Supremo. Né? É uma situação que constrange, porque o Supremo alterou o entendimento em 2009, o entendimento anterior, que era de 88, que era favorável à execução imediata da condenação, depois alterou de novo em 2016 e agora altera mais uma vez. E um dos princípios da Constituição é a segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica que nós temos nesse país? Nenhuma, porque o Supremo, conforme varia a composição e conforme o réu do momento, e isso a gente tem que dizer também, todos esses movimentos aí, eles tiveram um pano de fundo e determinadas figuras que estavam em pauta, e aquilo ali era o mote final da discussão. Então, assim, não se estava discutindo, na verdade, o que está por trás disso, do ponto de vista constitucional, é o dispositivo aquele que diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Ser considerado culpado não é a mesma coisa que ser preso. Isso é óbvio, é semântico, né? Ser culpado é ter o nome incluído lá no rol dos culpados, a pessoa fica, digamos, com aquele registro de que ela foi condenada. Mas, como disse o Gilmar Mendes lá no primeiro julgamento, quando ele foi favorável à primeira, ele disse que tem livros publicados. A presunção de não culpabilidade, que eles chamam de presunção de inocência, mas na Constituição está que ninguém será considerado culpado, então, tecnicamente, é uma presunção de não culpabilidade. Dizia o Gilmar Mendes que ela vai derruindo à medida, o sujeito entra no primeiro grau presumidamente inocente, presumidamente não culpável. Mas vem uma sentença condenatória, aquela presunção enfraquece. Com o julgamento em segunda instância, onde se encerrou a discussão de matéria de fato, aquele sujeito é considerado, então, culpado já num nível, ainda pode acontecer uma nulidade, ainda pode haver uma discussão constitucional, ainda pode haver uma discussão de legislação federal, sim, é verdade. Mas, digamos, aquele cenário fático já foi discutido e já foi chancelado. Então, na verdade,
essa PEC, ela pretende agora que esse dispositivo, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado, ele tem uma redação, alguma coisa assim, ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. Com isso, o objetivo da PEC é exatamente este, de que a Constituição passe a prever expressamente, e aí é uma questão se é isso necessário ou não, que é uma coisa que os juristas poderiam discutir, mas o fato é que daí ficaria explícito que com o julgamento em segundo grau já seria possível executar a condenação. Saulo Maia. Bueno, primeiramente, gostaria de ler um texto que eu retirei do site do Senado Federal. Uma parte de explicações conceituais diz assim: cláusula pétrea. Dispositivo constitucional que não pode ser alterado, nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. As cláusulas pétreas inseridas na Constituição do Brasil de 88 são dispostas no artigo 60, parágrafo 4º. Forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e as garantias individuais. Começo a minha avaliação por esse caminho. As pessoas, quando o STF fez a nova decisão sobre esse entendimento, e penso eu que agora, certamente, a partir de uma ADC, que, na verdade, está declarando que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional, primeira coisa, o STF não proibiu prisão no Brasil após decisão colegiada em segunda instância. Pode um magistrado, através do artigo 312 do CPP, decretar a prisão cautelar. Lembro que Eduardo Cunha foi detido, condenado pelo atual ministro Moro, com uma decisão de primeira instância e, na decisão, decretou a prisão cautelar. Ele está preso até agora, se não me engano. Sim. Agora está, parece que com um aneurisma cerebral. Se é verdade, não saberemos. E tem uma decisão recente do juiz Dr. Ali Mazlum, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, que foi interessante, porque ele determina a soltura de um réu a partir do entendimento do STF. Porém, analisando o caso concreto, como o STF entendeu que deveria ser feito, decretou a prisão cautelar deste mesmo réu. Diferentemente de um juiz de Cascavel, no Paraná, que num caso de um policial federal, Alessandro Meneghel, que é um caso bem conhecido em Cascavel, que eu conheço a região, ele determinou a soltura imediata e automática. O próprio STF disse que não é assim. Então, a leitura de dados e de conceitos, ela vai variar. Eu respeito muito o Ministério Público, sempre respeitei, mas os dados que o doutor aqui trouxe, se não me engano, foram obtidos do voto do ministro Barroso. Com a devida vênia, não quero me meter de pato a ganso, mas o ministro Barroso não tem um embasamento científico que eu reputo relevante. Não, mas tu acredita que ele inventou as informações? Não sei de onde ele tirou as informações. Eu vou trazer para o senhor. Esses dados eles vêm do próprio Serviço de Estatística das Cortes Superiores. Esses dados são reais. O que não sei. Sim, eles estão disponíveis no site do STJ doutor, e do STF. Tá, então, assim, eu vou dizer para o senhor que a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa de habeas corpus no STF e no STJ entre 2008 e 2012. Teve um julgamento de 196.833 casos. E nesse universo, a concessão total ou parcial de ordem de habeas corpus no STF foi de 9% e no STJ 27,36%. Esse dado pode parecer irrelevante, mas, por exemplo, roubo e erro de fixação de pena, em 62% dos casos houve modificação. O que eu quero dizer com isso é... Não há alteração de culpabilidade nesse caso. Se modifica a pena, o sujeito era condenado a uma pena X, continua condenado. Sim, só que pode mudar para o regime aberto ou semiaberto, doutor. E aí faz o que com ele ficou na cadeia, de graça? Não, aí exatamente, eu até lhe dou o dado. Existem, esses dados que eu passei são de recursos. Habeas corpus é uma ação constitucional, como o senhor sabe, aonde em 6 vezes mais se alcança provimento habeas corpus para reconhecer nulidades, ilegalidades na fixação de pena. Mas isso não altera o fato de que o juízo condenatório, a decisão condenatória, continua. Em determinados casos se anula o processo, né? Mas o fato é que os recursos aos tribunais superiores, que é o recurso especial e extraordinário, não tem provimento no sentido de se determinar que o sujeito não era culpado.
Porque aqui nós estamos discutindo... Isso é muito... Tem que se observar uma coisa, doutor. Não vai se discutir mais, como o senhor bem disse na sua fala, a questão fática. Concordo com o senhor. Porém, o senhor sabe muito bem que pode acontecer de um processo criminal ter um andamento que dentro de um instante processual houve um erro, o juiz não percebeu ou foi diferente do que deveria ter sido feito, e a partir dali para frente, tanto que tem a teoria dos frutos da árvore envenenada, que entrou no Brasil em 98, por 6 votos a 5 na STF, com a ministra Ellen Grace Northfleet, julgando a demanda, citado no livro do Alexandre de Moraes, Direito Constitucional. Tanto isso, doutor, que podem acontecer problemas sérios, porque o nosso judiciário não está imune a falhas, a questões graves, e anula-se todo o processo, e aí vem o advento da prescrição. Ora, se tem o STJ e o STF como órgãos para analisar questões de demandas infraconstitucionais ou constitucionais, o constituinte originário colocou por algum motivo. E mais além, quando a gente fala em trânsito em julgado, e aí eu vejo essa movimentação do Congresso, e me lembro o Lenny Streck, quando ele diz que assim, ora, o STF decidiu A, o Congresso não gostou, vou fazer B. Só que os nossos congressistas estão esquecendo, e eu vi os votos, eu acompanhei os votos, que eles estão decidindo uma situação que há um esgarçamento conceitual que ofende a Constituição. E o que vai acontecer em seguida? O STF vai dizer que é inconstitucional essa modificação somente com o poder constituinte originário. Poderia Qual ser o STF? O STF de 2009, o STF de 2016 ou de agora? Porque nós temos que ser bem claro, parece que isso é uma discussão jurídica muito evidente. Nós temos uma divergência muito marcada entre os ministros que decidiram. A maioria favorável agora a essa modificação foi muito escassa. Nós temos 2 ministros que vão ser alcançados pela aposentadoria compulsória, 2 que votaram favoravelmente contrários à prisão em segunda instância, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio Mello. Né? E amanhã ou depois o Supremo vai apreciar de novo essa questão e vai dizer... E aí, com argumentos jurídicos, vai vencer a tese de que pode a prisão. Então, esse negócio de dizer, os juristas encherem o peito para dizer não, a Constituição é clara que não pode prender com a prisão em segunda. Não é clara, tanto não é clara que a maioria é escassa e tanto que conforme a composição do Supremo, se muda o entendimento. Inclusive os mesmos ministros, como é o caso de Gilmar Mendes, como é o caso do ministro Toffoli, que deu uma decisão sobre o COAF, da último programa que eu estava aqui com o Macalossi, e agora deu uma outra em sentido contrário. Então nós temos que ver o que está por trás dessa decisão. E o que está por trás é que, pela primeira vez, os grandes corruptos foram alcançados, os grandes criminosos foram alcançados, e eles reagiram. De um lado, né? Deixa eu só passar para a Laura, a nossa debutante aqui no Cruzando, que ela ainda não falou nesse bloco, gostaria de ouvi-la. Laura? Obrigada, Guilherme. Bom, eu queria iniciar falando só um adendo à fala do meu colega, o Saulo, que já explicou muito bem, né, que a decisão do STF, e é importante que a gente ressalte isso, ela não vai automaticamente, como se difundiu por meio de muitas notícias falsas, né, e mitos que se criaram, a decisão do STF não acarreta a liberdade de presos perigosos, como se difundiu, né? Nós temos a prisão preventiva, inclusive ela é muito utilizada no Brasil. Em torno de 41% dos nossos presos, da população carcerária brasileira, é de presos provisórios, ou seja, presos sem condenação transitada em julgado. Isso significa que nós temos um alto índice de prisão preventiva. As pessoas perigosas, elas não vão ser soltas, né? A prisão preventiva ela é cabível para, enfim, proteger a sociedade, proteger a ordem pública, a própria instrução criminal e a aplicação da lei penal. Então, é importante que se diga isso para a gente construir os nossos pressupostos, não a partir de mitos, como se tem feito muito ultimamente. Além disso, né, corruptos estão sendo responsabilizados pela primeira vez. Plenamente de acordo, doutor, e eu concordo que a gente precisa buscar isso, né? A gente precisa buscar a justiça na nossa sociedade. Mas, novamente, responder a um processo criminal está, de forma adequada, plenamente previsto. Agora, antecipação de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado é que é inconstitucional. O senhor citou corruptos... Que eu acho que é importante, e eu acho que entra dentro do que tu estás falando, Laura. Abriu-se a brecha para essa visão em relação à lei penal a partir do momento em que se permitiu uma lei do ficha limpa que mitiga
os efeitos da condenação penal. Mitiga. Quer dizer, tu antecipa a punição a uma pessoa mesmo tendo ela a possibilidade de recursos. Exato. Bom, só para finalizar, e já passo para esse ponto, o doutor comentou, né, da responsabilização de políticos corruptos. Nós temos o Eduardo Cunha, que foi citado aqui, o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ambos permanecerão presos após a decisão do STF. Ambos foram presos preventivamente, têm pressupostos para prisão cautelar e seguirão respondendo ao processo preso. Isso não significa a gente defender que se relativize o artigo 5º. E eu discordo do doutor, porque eu penso que o artigo 5º, o inciso 57, é muito claro. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado. Portanto, né, como diz o princípio de inocência, ou a presunção de inocência, estado de inocência, como queiram chamar, nós somos inocentes até o trânsito em julgado. Se a pessoa é inocente, como é que eu vou defender a aplicação de uma pena? Um dos princípios básicos do direito penal, nulla pena sine culpa. Se eu não tenho culpa, porque eu não tenho culpa antes do trânsito em julgado penal, como eu vou ter a aplicação de pena sem culpa? Eu não tenho como defender isso. A pergunta que motivou o programa, se é possível essa alteração, de minha parte, penso que não. Eu sou pela Constituição, sou advogada, fiz um juramento de proteger e defender a Constituição Federal. As cláusulas pétreas, como o Saulo bem explicou, elas são para defender. Não é para defender bandido, como muitos têm dito por aí. É para defender os cidadãos face ao poder do Estado. O Estado não pode, por causa de uma conjuntura X e uma conjuntura Y, assim como tem feito o STF de forma reprovável, o Estado não pode modificar e extinguir direitos e garantias que foram conquistas históricas. E o exemplo que tu deste, Guilherme, para mim foi perfeito, porque o que eu penso, que quando a gente começa a relativizar direitos, é um caminho sem volta. Então, da mesma forma como foi relativizado a questão do trânsito julgado na lei da ficha limpa, isso abriu uma porta perfeita para que se agora relativize também na hora do cumprimento de pena. Aliás, postei, quando o Supremo decidiu em relação a isso, eu postei que poderia, eventualmente, com base nessa decisão última do Supremo, se aventar a anulação da lei do ficha limpa. Exato. Claro, consultei algumas pessoas que são da área eleitoral dizendo que não, porque isso é de um outro segmento do direito. Mas não se sabe como é que vai ser a interpretação que os ministros vão dar. Exato. E uma das PECs... Abre-se o precedente para se anular, inclusive, com a lei do certeza. ficha limpa. E só para terminar a minha fala nesse primeiro bloco, então, para não me delongar muito... Não, mas por favor. Por que eu digo que quando a gente relativiza direitos é um caminho sem volta? Exatamente por isso. Uma das PECs que até considero uma louvável tentativa de driblar a questão da cláusula pétrea, a PEC 199 de 2019, ela visa modificar os artigos 102 e 105 da Constituição, para tentar fugir da proteção que existe em torno do artigo 5º, por serem direitos e garantias individuais. A PEC 199, então, ela vai mudar os artigos 102 e 105, no sentido de prever que os recursos especial e extraordinários se tornem ações revisionais. Assim, o trânsito em julgado se daria, a partir da segunda instância, estaria resolvido o problema. O grande problema que se cria aí, e é por isso que a gente não deve abrir esse tipo de relativização, o empresário que responde a uma ação trabalhista, ele está disposto a abrir mão dos recursos especial e extraordinário, ele está disposto a ter a sentença executada já a partir da segunda instância. A empresa que sofre execução fiscal também vai ser executada a partir da segunda instância. O próprio Estado, quando é demandado judicialmente, também vai ter a sentença contra si, seja por questão de medicamentos, ações indenizatórias contra o Estado. O Estado também está disposto a abrir mão do seu direito recursal e ter a sentença contra si executada a partir da segunda instância. São alguns questionamentos que eu queria levantar para a gente começar a pensar, afinal, nessa relativização dos direitos. Eu achei, quando foi proposta essa PEC, que ela, em termos de tentativa de driblar o problema da cláusula pétrea, era até efetivo, no sentido de que, até mesmo no julgamento, quem acompanhou o julgamento, viu que os ministros que votaram a favor do entendimento atual disseram, olha, nós podemos alterar o nosso entendimento se talvez o Congresso mudar aqui, ali. Deu uma senha para o Congresso. Um spoiler. Exato. Deu um spoiler para o Congresso. Mas o que está se discutindo aqui, assim como foi dito... Alterar o artigo 5º, eu acho que ia ser difícil de passar no Supremo. Essa proposta que foi dita é a proposta do ministro César Peluso, que integrava a corte, e ele disse que a questão é que em lugar nenhum da Constituição está escrito que você tem direito a 2 graus de jurisdição.
primeira e segunda instância. Em lugar nenhum. Isso é uma construção doutrinária de todas as constituições de que você tem que ter um direito a uma revisão de um julgado. Isso é... Duplo grau de jurisdição. Exatamente, né? mas não está escrito na Constituição que tem o duplo grau. Isso Mas é o Brasil aderiu a um pacto. Não, vamos chegar lá, Então, assim, em nenhum lugar da Constituição está escrito, olha, o cidadão tem direito a 2 graus de jurisdição, mas já estão dizendo que a gente tem direito a 4, que é o primeiro grau, o segundo grau, o STJ e o STF. E dentro do STJ e dentro do STF tem mais. Eu tenho aqui e aí se falou... Não, aliás, o julgamento do mensalão, não. quando o Barroso não era tão penalista assim, né? Ele era mais garantista na época. Na época criou-se os embargos infringentes dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, mas... O Barroso, quando entrou, ele disse que o mensalão ele era um ponto fora da curva. Pois aí é que está. Nós estamos tratando, antes de tudo, de coerência sistêmica. Então, assim, em lugar nenhum da Constituição diz que tem 2 graus. Agora já estão dizendo que tem direito a 4. Não vamos abrir mão de recursos, porque todos vão querer recorrer. Só que a gente vê aqui, eu tenho um caso aqui que eu peguei, né, de o abuso do direito de recorrer sendo reconhecido. O sujeito aqui manejou, no mínimo, 9 recursos dentro do STJ. Só do STJ ele manejou 9 recursos. Não é? E aí se reconheceu aqui, não é, o abuso do direito de recorrer e se determinou a baixa e o cumprimento independente do trânsito em julgado. Porque o trânsito em julgado é uma ficção. O trânsito em julgado é um conceito jurídico que é o esgotamento de todos os recursos. Só que o sujeito entra com aqui, ó, recurso extraordinário nos embargos declaratórios, nos embargos de divergência, nos embargos declaratórios, no agravo regimental, no recurso extraordinário, no agravo regimental, no agravo em recurso especial. Isso tudo aqui é dentro do STJ. Isso aqui, se mostrar para alguém que estude direito sério, vai dizer, mas como que no Brasil existe isso? E aí no final, depois de 9, 10 recursos, se diz assim, está havendo um abuso, está protelando para alcançar a prescrição, para alcançar a impunidade. E esse que é o grande problema que nós temos que tratar. Ao que foi dito aqui, mas quem é que vai abrir mão dos recursos? Mas então, se tiver uma decisão, como na proposta do ministro Peluso, que eu acho muito razoável, a questão de ofensa à legislação federal ou à Constituição tem natureza de ação rescisória. Já está julgado. Porque tem um aspecto fundamental que ninguém fala, que é o seguinte, hoje a jurisdição de primeiro grau não tem valor nenhum. O trabalho dos juízes, em Brasília a gente muda isso, ninguém valoriza a jurisdição de primeiro grau. Muitos advogados, não, isso aqui eu nem estou preocupado com o que o juiz vai decidir, para mim é o recurso aqui no tribunal e depois lá em Brasília. Então, é uma desvalorização da jurisdição de primeiro grau e de segundo grau também. A gente diz, o tribunal está aqui um tribunal de passagem, porque em Brasília é que se decidem as coisas. E em meio a isso tem a prescrição. E aí, ao que se disse, não, mas o sujeito não vai abrir mão de todos os recursos. Não, ele vai recorrer para alcançar a prescrição e para alcançar a impunidade. Nós temos que falar claramente. Isso aqui é a própria corte dizendo, e o Supremo diz a mesma coisa, abuso do direito de recorrer. Então nós temos que discutir qual é o sistema de justiça que nós queremos. Nós queremos um sistema que cumpra a razoável duração do processo e que dê a prestação jurisdicional, seja ela para condenar ou para absolver. Bom, eu até fiquei muito curiosa com os dados que o Dr. João Pedro trouxe, porque uma pesquisa recentemente publicada pela Folha de São Paulo demonstrou que no Superior Tribunal de Justiça, 1 em cada 3 decisões de segunda instância na esfera penal são modificadas pelo STJ. Para absolvição? Em torno de 37% das condenações são modificadas. Para absolvição? Não. Eu lhe garanto que não. Eu não lhe interrompi, deixa eu terminar. Mas é que isso que a senhora está dizendo eu vou finalizar. Mudar. Eu vou finalizar. Eu quero saber se mudou para absolvição. Eu estou dando a minha fonte deixa a Laura trazendo concluir, dados. depois tu responde, eu lhe dou espaço. Nesses 37% das decisões que são modificadas pelo STJ estão absolvições e também modificações para redução ou alteração, a redução de pena ou alteração de regime de pena. Doutor, o que eu quero dizer é que eu fiquei um pouco curiosa em relação à fonte dos seus dados, porque o que se tem é que em torno de 37% das condenações são modificadas. O que significa, e no Supremo Tribunal Federal, só para trazer o dado completo, esse dado esse índice é um pouco menor, claro, né? Mas o índice de modificação fica em torno de 7% a 10%. E ainda assim, a gente sabe que se pode conceder habeas corpus, até mesmo de ofício, para anular decisões que sejam nulas ou estejam em desacordo com o procedimento legal.
Isso significa, de acordo com esse levantamento realizado pela Folha de São Paulo, que nos últimos 10 anos, ao menos 14.500 pessoas tiveram a sua sentença alterada pelos tribunais superiores. Para mim, esse volume mostra justamente a importância de se garantir o direito ao recurso de forma plena e, principalmente, a presunção de inocência até o trânsito em julgado. Porque se nós tivermos todos esses recursos alterados e uma pessoa estivesse cumprindo pena de prisão desde a segunda instância, quem é que vai devolver para ela o período que ela passou no estabelecimento prisional? Nós que trabalhamos, o senhor é operador do direito, eu também, o Saulo é pesquisador, eu também sou pesquisadora, nós que trabalhamos com a realidade, nós sabemos a realidade dos presídios brasileiros, nós sabemos a realidade do presídio central, agora cadeia pública de Porto Alegre, condições desumanas, insalubres, superlotação carcerária. Enviar as pessoas, depositar corpos, depositar pessoas dentro de um presídio não é o que vai resolver o nosso problema de violência na nossa sociedade. Eu concordo plenamente que nós precisamos buscar um sistema de justiça criminal efetivo. Mas o que é essa efetividade? Porque quando a gente vê a inefetividade do nosso sistema, ela começa desde a polícia que é sucateada, a polícia civil que não tem recursos naturais, recursos materiais e humanos para fazer uma investigação decente. Nós temos um índice de menos de 10% dos homicídios no Brasil que são resolvidos. Em menos de 10% se chega à autoria para se poder oferecer uma denúncia. Nós não estamos nem falando de processo criminal. Então, eu concordo que a gente tem um problema de criminalidade, um problema de impunidade, mas não vai ser por meio da modificação da presunção de inocência que a gente vai resolver um problema. Para mim, e aqui vai uma opinião muito pessoal minha, essa discussão no Congresso e no meio político como um todo, é cortina de fumaça. É tentar divergir a atenção das pessoas para uma medida completamente ineficaz, que não vai trazer alterações na prática do sistema de justiça criminal e tem fins, na minha interpretação, fins eleitoreiros e políticos de apelação às massas, porque infelizmente é o que hoje em dia está na mídia. Vou deixar o João responder e depois eu passo para o Saulo encerrar o bloco. Bom, dado da Folha de São Paulo, para começar, é uma coisa que os dados que eu estou referindo são retirados do site do STJ e do STF e foram amplamente discutidos. Agora, dizer que 40% são modificados não significa dizer, e por isso a minha pergunta, e por isso ela foi incisiva, não significa dizer que foram absolvidos. Houve uma diminuição da pena, houve uma alteração disso ou daquilo, de aspectos que muitas vezes não têm relevância com aquilo que a senhora mesmo falou, que é o fato da pessoa ser considerada culpada. Por exemplo, um caso que dá para exemplificar aqui, que é inclusive dentro da Lava Jato, quando discutiu-se a condenação do Lula no STJ. Houve diminuição da pena. Houve uma diminuição da pena, mas manteve-se a condenação. Sim, mas manteve o regime, manteve uma série de coisas, manteve todas as coisas. Mas é isso que se diz quando se pega a estatística e diz assim, não, 40% das decisões são modificadas em habeas. Não é isso. São modificadas no sentido que ali o habeas vê uma deficiência lá no cálculo da pena e altera perfunctoriamente. Não é substancialmente. Claro que tem algumas hipóteses que pode haver, mas aqui, esse temor de que existe, as pessoas vão ficar desprotegidas, vão perder o direito ao recurso. Em sistema nenhum do mundo civilizado, onde as coisas funcionem, uma decisão de um tribunal de segundo grau vai ser discutida só quando chegar ao Supremo Tribunal Federal. Se disser isso na Alemanha, na França, em qualquer lugar, aí me vem, mas no código da Constituição da Albânia, aí não dá para discutir, aí não dá, porque isso aqui tem uma manifestação aqui nessa PEC de um voto em separado, dizendo, porque o código da Albânia, porque aí também não dá, né? Nós estamos falando, assim, do mundo civilizado que serve de modelo, que é a Alemanha, que é a França, que é Estados Unidos, que é a Inglaterra. Lá, o sujeito, para começar, o sujeito é pego numa infração de trânsito, ele é levado preso perante o juiz. Não é? Porque aí o respeito à lei acontece. Então, aqui nós temos que tratar do seguinte, a gente quer entender que só vai haver trânsito em julgado e só vai se executar quando chegar ao Supremo Tribunal Federal, então nós estamos chancelando a impunidade. É só isso. Saulo. Eu gostaria que o Ministério Público tivesse a preocupação que o doutor João Pedro tem, quando ele fala em sistema de justiça, pergunto-me, onde entra a execução penal? Vamos fazer de conta. Vai gerar impunidade no Brasil. Não tem ninguém preso no Brasil. Está todo mundo solto. O Brasil é uma terra de ninguém. Né? Central ali, tem 2, 3 dormindo lá dentro.
Eu não estou sendo irônico com o sentido de ofender, mas o que eu quero dizer é, vamos então implementar essa ideia de segunda instância, vamos botar na cadeia. Onde? Ela já estava implementada, doutora. De 2016 até agora estava implementada. Onde? Porque assim, ó, eu falei com o doutor, eu estava numa rádio aqui da capital, e falei com o Marcelo Van Hatten e fiz uma pergunta para ele sobre... Mas consegui, falasse diretamente com o deputado Marcelo. Eu estava por acaso lá na Rádio Guaíba, lá, né? E ele estava sendo entrevistado e eu falei com ele sobre isso, perguntei para ele quais são as ideias do seu partido para a questão do processo penal e a questão do direito penal. E ele só falou em ideias punitivistas de colocar na cadeia. E eu estou dizendo que, tudo bem, querem colocar na cadeia, querem ser... Eu acho que o direito alemão, ele tem várias questões muito anteriores que vai botar a pessoa na cadeia, mas com uma questão de que o MP tem que provar mesmo. E aqui a situação está estourada muito diferente. Ah, a defesa deve fazer isso. Eu tenho visto várias vezes a defesa tem que se virar para achar uma prova. E se vocês analisarem o voto dos dos desembargadores do TRF agora sobre o caso Lula, e eu gostaria que tirassem o caso Lula de um caso de uma pessoa que foi julgada, ah, mas o Marcelo Debrecht disse isso. Tem uma planilha que ele escreveu que disse isso. É tudo eles escreveram. E aí fica um ciclo vicioso de que eu não vou para cadeia porque eu vou dedar alguém, que vou dedar alguém. Alguém tem que se ferrar. Esse é o direito processo penal de inimigo, como a gente fala. Essa coisa vingativa. Só que vamos jogar na execução penal. O Central lá, por exemplo, a cadeia pública agora, tem 1.800 vagas, 4.500 presos, dormem de valete. Eu vou lhe dizer... Desde 2007, o senhor perguntou onde é que está o Ministério Público. Eu vou lhe dizer, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul foi a única instituição deste Estado aqui. A OAB foi da Corte Americana de Direitos, foram lá denunciar o Central. O Ministério Público, em 2007, entrou com uma ação para compelir o Estado do Rio Grande do Sul a construir presídio, porque os políticos falam em discurso contra a impunidade, vários falam, e ninguém fala em construir presídio. Mas o Ministério Público entrou com a ação para construir, na época, mais de 3.000 vagas, em todo o âmbito da VEC de Porto Alegre, e mais as que viessem faltar, ganhou a ação, ganhou em primeiro grau, ganhou em segundo grau, o Estado do Rio Grande do Sul recorreu para o STJ, recorreu para o STF, o processo gerou repercussão geral, um outro processo aqui do Rio Grande do Sul, o Supremo disse que o Judiciário pode compelir o Estado a construir presídios e até hoje não se consegue executar. Porque falta vontade. Não, tem dinheiro para fazer obra da Copa, tem dinheiro para fazer carnaval, tem dinheiro para fazer uma série de coisas, tem dinheiro para fazer Olimpíada. E não tem dinheiro para construir presídio. Isso, então esse discurso é uma decisão política, porque o Ministério Público ele foi muito efetivo nisso. É uma decisão política. Dinheiro tem. E tem dinheiro, tem milhões drenados na corrupção. Pega esse dinheiro que foi recuperado pela Lava Jato e bota para construir presídio. Doutor, só para deixar bem claro, eu também comungo da sua preocupação, da sua crítica sobre Copa e Olimpíada. Também comungo desses valores. Sou contrário a isso. O dia de hoje tem outras questões. Ponto e vírgula. Não discuto, eu não quero em nenhum momento ofender o Ministério Público como instituição, até porque eu tenho muito apreço e respeito. O que me preocupa é que até o processo de conhecimento findar, existe uma preocupação, lato sensu geral, de que temos que acabar com a impunidade. E depois, para a execução penal, as coisas ficam para trás. Não é verdade. Mas eu vejo isso na realidade. Mas tu não acredita que há na sociedade uma percepção de impunidade no Brasil? Mas, uma dúvida. A sua cadeira está... Eu estou vendo. Então vou deixar a pergunta para a Laura para a gente ajeitar a cadeira do Saulo. Bom, sim, acho que há uma percepção... Não tem problema, pode botar para cima, acontece. Que bom que a gente... O doutor tá me derrubando, doutor. Que bom que a gente consegue se divertir falando de assuntos O sérios. programa ao vivo é assim. O doutor me olhou a cadeira... Sorte é nossa que não caiu o microfone de ninguém e tal. Mas, Guilherme, Depois eu queria, até agradeço a pergunta, de fato há uma percepção de impunidade da sociedade e ela está correta. O problema é a forma como a gente vai resolver isso. Eu acho muito importante a gente... Só para balizar a minha pergunta, quando o Congresso se mobiliza da forma como está se mobilizando, ou pelo menos tantos parlamentares se mobilizam nesse sentido, é porque eles sentiram algo na sociedade. Existe um clamor social. Mas quem é essa sociedade que chega no Congresso? Mas não importa. É a sociedade que elegeu esses parlamentares. É a sociedade que exerce pressão. Mas uma a democracia questão... é assim. Não, eu sei, mas é que tem um livro do Michel Thiolendo que dizia assim, existe opinião pública? Era uma interrogação, um livro dos anos 90 ainda. O que me preocupa e me inquieta é... Peraí, mas se os parlamentares eleitos formarem uma maioria de entendimento... Eu não estou aqui questionando o parâmetro... Estou aqui analisando o campo político, ok?
Se os parlamentares formarem uma maioria dentro do Congresso Nacional pela mudança da Constituição, nós podemos analisar se é factível ou não essa mudança, mas se eles fizerem isso, é porque a maioria da população entendeu que deveria haver uma militância nesse sentido. Mas isso não tem É dúvida. um processo Eu democrático. não tenho dúvidas que a população, Mas, em geral, ela quer uma impunidade, só que é isso que a gente chama do populismo punitivo. Porque o populismo, essas medidas são extremamente populistas, porque não tem um fundo. Para modificar uma lei, eu não preciso fazer nenhum investimento. Está me tirando a concentração aqui o Saulo. Para modificar uma lei, eu não preciso fazer nenhum investimento. O Estado não precisa investir. Então, é muito mais fácil eu modificar uma lei ou até uma cláusula pétrea, como eles querem fazer, do que eu efetivamente investir dinheiro e vontade política para modificar o contexto geral do nosso sistema de justiça criminal, que é falho. Agora, por outro lado, investir... Agora, no caso, essa proposta aí que surgiu, ela não tenta modificar o que são os recursos por STJ e por STF? Modifica, mas na prática isso não vai impactar no real problema que preocupa as pessoas e me preocupa todo mundo aqui, que é o fato da gente não poder sair na rua com segurança, porque nós não temos segurança pública no Brasil. E essa proposta não vai ser ela que vai resolver o nosso problema de segurança. Sabe o que acontece? Por que as pessoas têm essa sensação? Pelo seguinte... Logo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, e nós não podemos deixar isso de lado, por mais que o Saulo tenha apontado, que eu acho que é correto, que tem que tirar o componente político, que é o Lula, que é ex-presidente. Mas o fato é que é o Lula, é ex-presidente, é uma pessoa que teve um poder enorme nas mãos, que governou o Brasil durante muito tempo. Né? No dia seguinte, ele já estava solto. No dia seguinte, o Zé Dirceu, que está condenado a mais de 30 anos de cadeia, está solto. Isso daí cria na sociedade, porque são figuras simbólicas, cria na sociedade a percepção de que, bom, esses caras estão se beneficiando desse entendimento e eu estou aqui pagando imposto, eu estou aqui desempregado, eu estou aqui me ferrando e eu só vejo a justiça agir em favor destes figurões que sempre fizeram e desfizeram e nada lhes aconteceu. Não é essa a percepção que a sociedade tem em virtude de decisões como essa, independente de nós analisarmos o campo jurídico, que é uma outra seara, isso não acontece? Vocês não acreditam nisso? O problema reside no seguinte, quando eu faço essa abordagem da questão de que sociedade é essa, primeiro, que informação que eles têm? Porque, como o doutor ali fez uma crítica à Folha de São Paulo, eu respeito, beleza, não concordo, mas respeito, mas as pessoas recebem nem quem? Mas isso aqui vai acabar a impunidade. Se prender o Lula, vai melhorar a sociedade, as pessoas vão sentir, agora posso sair às ruas, porque o Lula está preso. Não vai ser o Lula que solto vai piorar, ou mesmo que gostem ou não, essa manobra jurídica que o Sérgio Moro fez lá atrás tirou o Lula do páreo eleitoral. Isso é bem claro, porque a questão de prender ele em 7 de abril gerou essa situação, mas vamos lá. Não, peraí, quem tirou o Lula do páreo eleitoral foi o TRF4. Pois é. Foi o TRF4. Mas vamos lá. Sempre primeira instância, você não tira o Não, depois a pena foi reduzida. Mas só uma coisa... Não, mas foi reduzida no STJ. No TRF4 a pena foi majorada a mais. Não, o que aconteceu agora? Sim, agora. Não, mas na outra, no triplex também. Sim, eles aumentaram a pena e depois o STJ botou numa... Até porque assim, eu trabalho... Se tu comparar a pena do STJ com a pena do Sérgio Moro, a pena do STJ está mais próxima do Sérgio Moro que com o TRF4. Mas acho que o que o Saulo quer dizer é que, da mesma forma que agora as pessoas acham que foi uma manobra jurídica para tirar uma determinada pessoa da prisão, mas também antes pode ter sido uma manobra para tirar ele do páreo eleitoral. Bom, e assim, só um detalhe que as pessoas não precisam esquecer. O ex-presidente Lula, ele não foi anulado a sentença, o processo todo. Ele não foi absolvido. Os petistas estão tentando criar a ideia de que ele foi absolvido. Não, ele é condenado. A pena está lá. Ele continua condenado. Se o STF julgar a demanda dele e esgotar ali, ele vai voltar para o regime, no caso, semiaberto. E se a pena do caso do sítio for acrescida, ele vai voltar para o fechado, porque não houve absolvição. Agora, a sociedade não está melhor ou pior porque o presidente Lula saiu. É isso que me deixa um pouco assim impressionado. Não houve não vai gerar impunidade ou não. Não houve nenhum problema na sociedade, nenhum caos social sobre a soltura do presidente Lula nas ruas. As pessoas não se tornaram melhores ou piores. É apenas uma pessoa que está participando do processo. Tem caráter político? Beleza, muito bem. Eu acho que seria muito mais revolucionário, se quer falar em mudança,
se, por exemplo, os governadores de estado respondessem por improbidade administrativa por não pagarem os salários em dia. Porque o que acontece? Mas nós não temos condições financeiras para fazer renúncia fiscal, para essa guerra fiscal que tem que parar no Brasil, que isso não se discute, cortina de fumaça. As coisas que tem que se discutir não se discutem. Aí não se tem. Né? É isso que me preocupa enquanto pensador jurídico. Querem flexibilizar o trânsito julgado, querem fazer uma gambiarra jurídica, porque para mim é gambiarra, fazer um entendimento novo, que os juízes do STF vão mudar de entendimento, façam, beleza, é do jogo, é democrático, muito bem, parabéns. Mas isso não vai mudar o caos da execução, o estado de caos na cadeia, porque ninguém está preocupado com quem está preso. João Pedro, sobre esse negócio das cadeias, o governo, de fato, não investe nisso. Inclusive, agora... Porque não é uma prioridade política. Eu analisei, inclusive, os dados relativos ao Fundo Penitenciário Nacional. No ano de 2019, os aportes estão muito abaixo do que se espera. Por que não se faz isso? Então, é falta de vontade política, simplesmente isso. Porque para se fazer obras da Copa e de Jogos Olímpicos, se fez estádio em lugar onde não tem futebol, se gastou o que se não tinha, se desmanchou, se demoliu estádios para se fazer novos, né? E havia críticas em todos os setores, de jornalistas, de analistas, dizendo, olha, isso é um absurdo, isso não é uma prioridade, nós precisamos de escola, nós precisamos de hospital, nós precisamos de presídio, nós precisamos de creche, nós precisamos de uma série de coisas. Mas não, né? E aquele 7-1 foi muito mais emblemático do que o resultado de campo. Quer dizer, nós nos metemos a um país que pode assediar e todo aquele ambiente, eu lembro bem de como foi o dos Jogos Olímpicos, marcado também por corrupção ali, por denúncias de corrupção, inclusive compra de votos para que os Jogos viessem para o Brasil, né? Até isso se alegou, mas o fato, e nisso nós somos muito bons, né? O Brasil sempre, para achar jeito de corrupção, para achar processo de compra com dispensa de licitação por causa da premência de obras, isso é evidente. Agora, quando se fala em impunidade, eu não penso na figura do ex-presidente Lula, eu penso, por exemplo, em Suzane Richthofen, eu penso em Pimenta Neves, eu penso em Nardoni, eu penso em Abdelmaci, eu penso em tantas figuras que estão aí indo para casa na saída do Dia das Mães, Suzane Richthofen indo para casa. Isso é um escárnio, isso é um absurdo. Isso depõe contra a impunidade. No mundo todo ela é sempre um sentimento. A impunidade não é um índice matemático, ela é um sentimento que as pessoas têm. É como o sentimento de segurança. Não, isso é da ciência, não é? Impunidade não é um dado estatístico, impunidade ela é um sentimento, assim como o sentimento de um país ser corrupto, ser correto, e no Brasil o sentimento é de impunidade porque se olham esses casos emblemáticos, se olha o caso do Guilherme de Pádua, assassino da Daniela Pérez, e se vê que o sujeito foi condenado a uma pena de 20 e tantos anos, mas não ficou 10 anos preso, o jeito disse, eu quitei minha dívida, mas que sistema é esse? Aonde as penas não correspondem àquilo que é a expectativa. No caso, por exemplo, do turco que atentou contra a vida... Vamos ir para o intervalo, só conclua, depois o Saulo responde na voz. O turco, aquele que tentou matar o Papa, ficou 20 anos preso por uma tentativa de homicídio. Aqui, um homicídio qualificado, um sujeito mata à luz do dia, com vários tiros na cabeça, ele não fica 13 anos na cadeia. Nós vamos fazer intervalo e nós voltamos na sequência. No programa de hoje estamos debatendo sobre a alteração pretendida pelo Congresso em relação à segunda instância. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Nós voltamos na sequência do intervalo com a participação do João Pedro Xavier, do Saulo Marimon e da Laura Albuquerque. Fiquem conosco. Critério da escolha. Claro, tá bem.
Estamos de volta e, como sempre, aqui no Cruzando as Conversas, o debate prossegue no intervalo. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, estamos falando sobre a alteração na Constituição para possibilitar a prisão em segunda instância. Isso é um caminho factível? Estão participando da edição de hoje Laura Albuquerque, advogada criminalista, João Pedro Xavier, promotor de justiça, Saulo Marimon, professor sociólogo e mestre em ciências sociais. Criminais. Falei errado. Criminais. Mensagens dos nossos telespectadores. A Mara Ferreira de Castro. Hoje o irmão do Zé Dirceu, que recebeu pena de 10 anos, foi liberado para aguardar trânsito em julgado. Por que não prisão de condenados em segunda instância da forma que é no resto do mundo? Não cabe perguntar se empresários condenados estarão dispostos a isto. Não entendi o argumento da advogada da mesa. Em relação a... A postura dos empresários em relação à segunda instância. Tá, bom, talvez eu não tenha me explicado bem. Quando eu falo que a relativização de direitos é um caminho sem volta, é porque, por exemplo, uma das propostas de emenda à Constituição, ela vai alterar o regime dos recursos, do recurso para o STJ e para o STF, de forma que esses recursos vão ser entendidos como ações revisionais e não mais como recursos. E isso significa antecipar, no nosso ordenamento jurídico, da forma como é feito em outros países, de fato, antecipar o trânsito em julgado para a segunda instância. Significa, portanto, retirar direito de recurso aos tribunais superiores em todas as esferas do direito, não só no direito penal. É só isso que eu queria deixar claro. Também no âmbito trabalhista, tributário, cível, de um modo geral, as execuções vão se dar muito antes, já na segunda instância. Perfeito. Jair Cardoso, boa noite. Tema pertinente, porém, enquanto esses ministros forem indicados por presidentes, enfraquece a Suprema Corte. É a avaliação que vocês têm? Só que o problema é como é que vai ser a indicação dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que... Como é que vai se dar a nomeação? Tem uma obra agora que foi lançada, né, Os 11, que fala sobre a composição do Supremo Tribunal Federal e a formação, e é muito interessante a leitura para ver como que juristas de notório saber jurídico alcançam a nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Não é? Mas mais do que isso, a mim me impressiona, aqui nós estamos discutindo, a Constituição diz, é muito clara, que somente com trânsito em julgado. Gozado, porque o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, entendeu diferente. Em 2016, o que mudou na Constituição? Qual foi a legislação? O que aconteceu? Ele argumentou que eu estava assim... Que ele entendeu que não era para todos os casos, que era só para alguns. Mas ele não disse isso no voto dele em momento nenhum. E o Toffoli também votou da mesma maneira. Que era para se utilizar de uma maneira mais racional. Para racional é que não eram os amigos, não eram as pessoas das esferas de relação que foram alcançadas por ele, porque naquela época que ele votou não se falava, por exemplo, em Aécio Neves, com a possibilidade de prender com julgamento, segunda instância, né? Não se falava em uma série de pessoas que acabaram sendo alcançadas. Então, se em todo lugar do mundo a pessoa tem direito a 2 graus de jurisdição, depois é natureza rescisória, você vai revisar como uma ação rescisória, já está julgado. Vamos ver se tem um equívoco nesse julgamento, mas aí com determinados pressupostos muito estritos. E o Supremo seria uma corte constitucional e o STJ uma corte de uniformização do direito. É assim em todo lugar do mundo civilizado. Não sei por que não pode ser aqui. É porque daí não se tem prescrição mais, não se recolhe pessoas que têm que ser recolhidas e o direito penal cumpre a sua função. Vai ver por isso. Comentário do Leonardo Lopes, daí eu deixo para o Saulo comentar. A PEC que tramita na Câmara Federal concilia as duas posições jurídicas. Mantém o artigo 5º com sua redação original, transforma os recursos em ações revisionais, que tu apontou. Trânsito em julgado só tem os recursos é que precisam ser reduzidos. Isso é a PEC 15 de 2011, do Melis Peluso, a proposta dele. Tu concorda com a redução dos recursos? E tu acha que isso aqui concilia as posições jurídicas? Eu não ouvi a tua opinião sobre isso. Se vale a alteração no artigo 102, 105. Eu penso que não vai resolver a questão, mas é uma tentativa de contemporizar. De qualquer forma vai ser uma espécie de gambiarra jurídica, puxando para um lado para o outro. O que me preocupa é assim, as pessoas têm muita coisa crítica quanto à quantidade de recursos no Brasil. Só que assim, a advogada, a doutora
bem sabe disso. Se a senhora tiver um prazo, e a senhora perder esse prazo, a senhora pode pedir para o juiz, olha, eu queria mais 5 dias, mais 10 e tal. Não. Quem é que atrasa o processo penal? É o juiz? É o Ministério Público? Quem é que tem... Por exemplo, o advogado tem prazo, não cumpriu, perdeu. Ministério Público. Para recurso tem prazo, se não botar no prazo, perde. Eu sempre digo lá, o pior recurso, o melhor recurso que eu posso fazer é o recurso que eu consegui fazer no prazo. Se o pior, fazer um recurso bom e botar fora do prazo, o recurso é intempestivo. Essa semana aconteceu um episódio curioso, que eu trabalhei na 7ª Vara Federal de Porto Alegre, alguns anos atrás, e teve a Operação Concutari. Eu estava na vara na época, quando foi feita uma grande prisão de várias pessoas conhecidas da sociedade gaúcha. E, à época, aconteceu uma denúncia do Ministério Federal e, em relação a algumas passagens, alguns casos ali, não houve até agora. E aí a juíza, a doutora Karine Cordeiro, decidiu arquivar, diante da falta da inércia do Ministério Público, que é pontual, deixa isso bem claro. O que me preocupa é que ficou de 2013 para cá, 2014, a coisa não fluiu, ficou o Estado à disposição. Vamos fazer de conta que o MP fosse seguir rapidamente todos os prazos, a Justiça onde eu trabalho, seguisse todos os prazos rapidinho. Tá, vamos chegar no trânsito em julgado rapidinho. Portanto, tá, mas vamos chegar onde? Na execução penal. A execução penal não é apenas retirar alguém da sociedade, né? Nosso modelo é um modelo australiano que tem regimes de progressão para um retorno ao convívio. Só que precisa de... Primeira coisa, que o doutor ali falou, a questão questão política. O problema também é que quem decide onde vai ter presídio é o governo que é eleito. Acontece que... Tem que entrar em acordo com o prefeito. Não, os prefeitos não, tem duas coisas que eles não gostam. Cadeia, e muitos reclamam assim, esgoto. Para que esgoto? No caso da cadeia, até compreendo, porque também não vem o volume de recursos para lidar com os problemas sociais que o presídio traz. Mas o problema é o seguinte, a sociedade produz delinquência. Não, claro, os municípios produzem delinquência. As pessoas, o grupo social, entendeu? Não tem como fugir disso. E o melhor é que você mantenha os presos nas suas próprias cidades. Mas a Alep recomenda isso, que ele cumpra a pena próxima à família para tentar se reintegrar, se reinserir. O problema é o seguinte, o cara fica lá com a carteira sem registro durante anos, aí quando vai sair para arrumar um emprego, ele é de um tempo que não tinha computador, não sabia nada disso, hoje em dia nem tem tablet, smartphone, o cara às vezes é perdido nisso, quando ele vai buscar uma oportunidade de trabalho, o que tu fez da vida? Ou seja, ele não tem uma oportunidade. Eu não vejo discutirem isso, o apoio às empresas para reinserir essa pessoa no mercado de trabalho. Comentário tu vê que a questão da percepção do público também conta. Eu vou defender os meus convidados. Eu acho que ninguém aqui no programa está defendendo a bandidagem. Estão se fazendo avaliações distintas de como lidar com o problema da criminalidade, seja ela a criminalidade comum que afeta as pessoas, que é essa da violência, do crime, a mão armada, como o crime do colarinho branco, que é esse envolvendo corrupção. Mas tem aqui o Jaime Buffon, está dizendo aqui que vocês estão defendendo a bandidagem. Não, vocês dois. Guilherme, mas não é o caso. Guilherme, a questão da percepção é importante. O defensor dos direitos humanos, ele defende o quê, basicamente? Que a pessoa que foi detida tenha direito, até direitos que ele não deu para quem ele agrediu, né? Mas que ele tem direito ao processo justo, no prazo razoável, com obediência às regras e que ele cumpra a pena dentro de um sistema adequado. É isso que as pessoas têm que entender, que ninguém defende bandido, tipo, que legal esse bandido. Ninguém vai dizer isso. Agora esse episódio mesmo de Paraisópolis, né? Afastaram 6 policiais militares. Tem que punir. Eu defendo para eles ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. A minha régua não pode servir só para um lado. Eu sou coerente. E para as vítimas, tem que dar apoio, tem que ter a compreensão de ajudá-las, porque tecnicamente nesse episódio de Paraisópolis, pelo que eu soube, pelo que eu vi, houve um erro de abordagem da polícia. Não foi um mero erro. Não. Foi uma calamidade. É que assim... Bom, vamos para o intervalo, senão nós vamos estourar o tempo. Nós temos mais um bloco ainda pela frente, Cruzando as Conversas volta na sequência, continuando a análise dessa situação aqui, que sempre é muito importante. Fiquem conosco, já voltamos.
Último bloco do Cruzando as Conversas na RDC. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, Laura Albuquerque, João Pedro Xavier e Saulo Marimon. Eu quero mandar um abraço, eu acabei não mandando os blocos anteriores, mas eu quero mandar um abraço aqui para o César Leandro Salles, que me trouxe até aqui a televisão via transporte de aplicativo, e eu fiquei de mandar um abraço para ele, ele disse que ia assistir o programa. Obrigado pela carona, César, e obrigado pela audiência. Também mandar um abraço para o professor Alex Pipkin, que esteve aqui semana passada gravando um programa do Cruzando as Conversas, que irá ao ar mais para o fim do ano. Ele manda uma mensagem dizendo que nenhum país civilizado existem 4 instâncias para punir e prender o infrator. Óbvio. Neste país da impunidade, desconsidera-se a essência da lei. Julga-se com base numa Constituição equivocada, baseado no imoral transitado em julgado, mesmo com 4 instâncias. É uma lei imoral? Eu gostaria de ter a autoestima de uma pessoa para dizer que a Constituição é imoral, né? Eu gostaria de ter essa autoestima. E eu queria só pegar um gancho do que o Saulo falou no último bloco, que eu achei muito importante, que é a questão da execução da pena. Ninguém está preocupado com a execução da pena. Nós estamos discutindo aqui uma medida que vai aumentar os índices de encarceramento. O Brasil já tem a 3ª maior população carcerária do mundo e segue crescendo cerca de 8,3% ao ano. Os países que ganham do Brasil nesse índice, né, a China e os Estados Unidos, já estão desacelerando o crescimento da população carcerária. Só o Brasil segue investindo nesse modelo falho de prisão. A prisão, ela não só não ressocializa, não corrige nenhum criminoso, como as pessoas saem de lá muito piores. E eu acho que é importante a gente debater isso quando a gente está querendo tomar medidas que aumentem o encarceramento. Né? O Brasil, a nossa Constituição também veda a pena de prisão perpétua. Então, essas pessoas que estão encarceradas, elas vão sair de lá e elas vão sair muito piores. Concordo com o Saulo, a gente tem que investir muito mais energia, vontade política e recursos na recuperação dessas pessoas, na execução penal, do que em medidas que visam aumentar o encarceramento sem trazer efetividade para a segurança pública de um modo geral. Olha, sobre a questão do superencarceramento, isso aí é uma falácia que muito se repete. O meu colega, o Dr. Bruno Carpes, já veio aqui e já falou sobre isso, não é? A senhora mesmo deu um dado que 10%, menos de 10% dos homicídios são elucidados. E desses condenados dá menos de 6%. Então, assim, 94% dos homicídios nem se chega na pessoa que matou. Como é que se diz que tem muita gente presa? Não tem muita gente presa. E vale isso para o roubo, vale para o estupro, vale para todos os crimes, para o furto. Tem pouca gente presa e fica um pouco tempo preso. O senhor acha que adianta prender, então? Mas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. A pessoa sai melhor, a sociedade melhora. Sem nenhuma. Se for preso, não aqui, onde o sujeito tem celular dentro do presídio, onde o sujeito continua cometendo crime lá de dentro do presídio. Tem que ser um presídio como são os presídios federais, para onde foram mandadas as lideranças das facções aqui, por uma ação do Ministério Público em parceria com o Estado, onde se debelou a atuação de organizações criminosas muito importantes. E nós tivemos um decréscimo de taxa de criminalidade muito importante. A sociedade está sentindo o quanto é importante afastar essas lideranças e botar num presídio de verdade, onde não entra celular, onde não é essa gandaia desses presídios onde o preso tem celular e comete crime lá de dentro. Agora, o que nós estamos falando aqui sobre a prisão em segunda instância, que isso vai aumentar os presos. Nós vivemos de 2016 até 2019 com a prisão em segunda instância e não aumentou nada, não faltou. Ao contrário, a população pela primeira vez teve a sensação de que era para valer. Quando um juiz condena e um tribunal confirma a condenação, o sujeito vai cumprir a pena, porque é assim em todo lugar do mundo. Não tem que esperar ir no Supremo. E aí, quando isso aconteceu, parece que determinadas figuras foram tocadas por isso, ou foram ameaçadas por isso, e isso gerou toda uma coisa. E aí se fala, a Constituição é muito clara. Eu digo, se a Constituição fosse muito clara a esse respeito, por que que Gilmar Mendes votou há 3 anos atrás de um jeito e agora votou de outro? Por que que Toffoli há 3 anos? A Constituição não é clara, é a mesma Constituição, a legislação federal é exatamente a mesma. Por quê? Por causa
que houve aí uma injunção do momento, das circunstâncias, e a gente está discutindo aqui como se fosse uma questão jurídica, e ela não é só uma questão jurídica. A população tem que tomar consciência disso e postular para os seus representantes em todas as esferas e pedir para que aquilo que a condenação criminal disse seja cumprido. Saulo, para encerrarmos. Bom, agradecendo o convite mais uma vez e a oportunidade de debater. E quando a gente debate, não quer dizer que se encerra, né? Que a gente saia sempre pensando naquilo que foi dito. Aliás, nunca aqui, esse tema realmente não encerra, porque a gente sempre volta a ele aqui no Cruzado. Acho que é o programa que mais debate a questão de segunda instância, é o programa. Esse programa é o que mais debate qualquer coisa, né? Tudo é debatido, deve ser muito bom. Cara. Não, mas é um dos temas mais frequentes. É esse e reforma da Tudo é Previdência. debatido, é muito importante mesmo, não? Esse espaço que é tão valioso na Unidade Gaúcha. Mas assim, tudo bem, então nós temos que encarcerar mais. Eu tenho uma proposta que eu queria ver o parlamento apontar. Tudo bem, vocês querem aumentar o tamanho de pena? Vai ter que ter correspondência em orçamento. Senão, não passa. É simples. Olha, nós vamos gastar... No Central teve um mês aí que foi 20 mil que investiram no Central. Vocês vão botar mais 10 na cadeia? Muito bem. O que paga para essa pessoa entrar na cadeia? Tem que ter alimentação, tem que ter roupa de cama, roupa de banho. Isso não fazem. Para quem não sabe, você que talvez um dia experimente essa vivência no Central, eu costumo dizer sempre que a tarrafa do penal pode nos alcançar um dia. Mas você tem que levar suas coisas. O Estado não oferece nenhum travesseiro. Você vai ter que chegar e negociar com o prefeito da galeria, você vai dormir de valete na cama lá dentro da cela, onde tem 9 vagas e 27 pessoas, ou vai dormir no corredor. E se tem celular, aí, por exemplo, é um erro do ingresso no sistema, mude isso. Agora, não pensar em arrumar, em organizar o sistema carcerário, ou só para pensar no Daniel Achute, modelos alternativos, porque em nenhum país do mundo funciona o modelo carcerário de repressão do direito da punição pura e simples. Nós temos que repensar porque é caro, é ineficiente. E quando eu falo caro, eu não estou colocando num cálculo que deveria ser feito. Do dia que foi feita a ocorrência policial até a execução penal encerrar. Já pensou? Quanto se gastou? Funcionário, luz, impressão, tudo isso. Tá bem. Infelizmente, por hoje, é só. Eu gostaria de agradecer, João Pedro, por ter voltado aqui ao programa. Deixo com 10 segundos a última palavra. Obrigado. Satisfação sempre estar aqui discutindo esses temas e é muito importante que a população tome conhecimento disso, exija, reivindique, se esclareça sobre isso, porque só assim nós vamos mudar esse sistema. Obrigado, João Pedro. Obrigadão. Laura, obrigado por ter vindo aqui pela primeira vez. Espero que volte outras. Se me convidar, eu vou voltar. Muito obrigada. Muito bem. Saulo, obrigado. Ele é de casa. Né? Saulo e o João Pedro são de casa. Obrigado. É um reminho. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos com o Cruzando as Conversas. Obrigado a todos pela audiência. Uma boa noite a todos e até mais. Amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.